o senhor colocou, ou seja, de que a memória não é somente a memória escrita, é uma memória que as pessoas que viveram de um lado e de outro podem colocar também isso. Eu acho que nesse sentido, eu estive lá no Ceará para verificar lá e vi lá um documento que foi entregue num delegado da Polícia Federal. Ele se aposentou e ele doou a biblioteca para uma escola estadual. No meio da documentação, estavam lá peças de inquérito policial militar, estava uma série de informações que foram geradas, e com a informação de que, naquela época, o inquérito policial militar, ele era encaminhado cópias para diversos locais. Então, de fato, tem uma prova de que o Correio Brasiliense tem publicado matérias, a partir de quê? De documentos que tem. Então, com detalhes. Com detalhes. Então, eu acho que nesse guerrilha do Araguaia. Eu sei, mas tem documentos, tanto que quando aquela documentação lá na base aérea de Salvador, que foi encontrada, inclusive, resquícios. Mas mesmo sobre a guerrilha, mesmo na guerrilha do Araguaia, mesmo a guerrilha do Araguaia, mesmo se nós não tenhamos hoje documentação da guerrilha do Araguaia, nós temos alguns personagens vivos. Um exemplo é o próprio senhor. O senhor, por exemplo, não teria disposição de, eventualmente, indicar onde é que alguns corpos podem ter sido enterrados, seja de que parte for, a título de contribuir com essas famílias, isso é um direito básico, individual, um direito natural para quem acredita, de enterrar os mortos, independentemente da questão ideológica, se estavam lutando de um lado, se não estavam... É uma questão humanitária, Essa questão humanitária também interessa para nós. Então, se eles disserem onde é que eles botaram os ossos do soldado que eles massacraram... O senhor diz onde alguns... o senhor diria onde alguns que a sua equipe... Porque a região está toda mudada. Na época foi uma guerra, viu, Paulo? Fizeram. Matou-se de lado a lado. O Lamarca, por exemplo, matou muita gente em São Paulo. Bom, veja só. Muita gente. Mas se reconhece isso... Nessa relação que está no livro, está falando alguma coisa, certo? Muitos, na época, não tinham documento. Muita gente não tinha nem imposto de renda, não tinha nada. E muitos saíram do Brasil pela fronteira seca. Muitos. E, de repente, depois de 10 anos, 15 anos, depois até acabou, começaram a voltar. E eu fico revoltado e começaram a reivindicar. Certo? Verdadeiras fortunas. Mas isso aí deve ser relativizado. Eu tenho dados mais concretos para o senhor. Eu tenho dados mais concretos. Nós temos fortunas. Veja só, eu acho que uma questão, o que eu estou tentando separar são os dois debates. Uma questão são os mortos e desaparecidos. Acho que ninguém que tem